Olá, tudo bem? Aqui, professor Valdson Diniz, com mais uma aula referente à disciplina Prática de Ensino em História. Esse texto é da Prática de Ensino em História 1, do ano letivo de 2023. O texto chama-se História do Ensino de História no Brasil, uma proposta de periodização de Maria Auxiliadora Moreira dos Santos Schmidt. Então esse vídeo é uma tentativa de auxiliar a problematização que os acadêmicos calouros vão ter que desenvolver ou esclarecer alguns aspectos que vão até o final do curso. Esse texto ele mostra o desenvolvimento dos debates que atravessam a ciência histórica, que são debates de cunho filosófico, sociológico e antropológico, ou seja, a história reflete sobre si mesma e as suas relações com as instituições. O que são essas instituições que eu me refiro aqui? O governo, que é o Estado, né? No caso o governo brasileiro, e a escola, no caso a universidade e a escola da rede pública, elas têm uma história própria. Então, nesse conflito, e aí vem a nossa análise baseada no materialismo histórico dialético, nesse conflito entre o que o historiador pretende, o que a escola pretende, o que o Estado pretende, o que a família almeja para a criança, para o adolescente, surge a formação em história do cidadão brasileiro. Então esse texto ele promove algumas reflexões sobre o porquê o ensino de história se apresenta da maneira como se apresenta no Brasil. E aí nós temos essa percepção de que aparentemente o ensino de história não funciona, mas as pessoas insistem em determinadas coisas, como por exemplo, elas se lembram do dia da bandeira, né? Os mais idosos, elas se lembram do dia da independência, ou elas se lembram do dia do índio, ou elas se lembram do aniversário da Revolução de 64, como os mais antigos se referem, né? Hoje está bem claro que é o golpe de 64, que não se comemora mais. Então, estabeleceu-se uma memória em torno de determinados elementos que nós podemos dizer que há uma cultura histórica na sociedade brasileira, ou seja, as pessoas compreendem a história a partir de alguns elementos que foram fixados sobre o ensino escolar de história. Então, quer queira ou quer não, existe essa memória histórica. E também percebeu-se, ao analisar a escola como fenômeno e como processo, que também ela possui características próprias. Então, a história acadêmica, a história dos pesquisadores, não é a história ensinada na escola. Assim como a matemática acadêmica não é a matemática ensinada na escola. Então, os objetivos da escola, pretendidos pelo governo através da sua legislação, são uns. O que se faz dentro da escola são outros objetivos, né? As metas propostas pela legislação estadual e municipal são outras. O que o professor realiza, não é? E o resultado que a criança ou adolescente apresenta são outros. Então, observa-se que há interações diversas, processos diversos, conflitos, choques diversos, e nesse sentido é preciso acompanhar a cultura escolar, quer dizer, como é que no caso do ensino de história, como é que a escola tem se comportado ao longo da passagem do século XX, e como é que essa escola ela tem sofrido e lidado com as pressões políticas diversas. E nós precisamos responder isso porque os conflitos que se apresentam hoje no século XXI são diversos, e nós observamos constantemente as pessoas dizerem que a escola não funciona, que o ensino de história é apenas um ensino de história militante, que as crianças, as pessoas não sabem nem quem foi
o imperador Pedro I, e entre outros absurdos. Então é importante que se crie uma outra cultura histórica a partir de uma outra formação de professores. E isso a gente tem que advertir que é um processo lento, é um processo longo e é um processo político e é um processo coletivo. Então não é uma coisa que a gente começa hoje e termina daqui a 5 anos dentro de um planejamento. Então é um processo cheio de percalços e a gente precisa começar, e a gente tem que ter um movimento político de massas, de professores e professoras engajados nessa desconstrução da história como questões exóticas, história como anedotas, história como biografia, história como narrativa da sociedade ocidental ou civilização ocidental. Isso tudo são vícios, cacoetes que vieram da tradição europeia, que chegou com a monarquia de Dom João VI e permanece muito presente no imaginário dos professores. Então nós precisamos urgentemente refletir sobre esses processos nas interações que as universidades fazem com as escolas públicas, em especial, da rede municipal e rede estadual. Nós precisamos que as pessoas desconstruam o livro didático, porque o livro didático é construído com interesses específicos de manter a ordem, manter o status quo dos grupos que estão constituídos, assim como as legislações que lidam com a educação. Então, o professor de história tem um papel crucial nesse processo de transgredir essas narrativas. Então, ao mesmo tempo que ele tem um livro didático, ele vai promover uma implosão dessa estrutura do livro didático a partir de uma abordagem que faça sempre a intersecção do presente com o passado dessa criança, desse adolescente, desse aluno, que traga sempre a interdisciplinaridade, que traga sempre perguntas impertinentes. Então não adianta a gente fazer a narrativa como está escrito aqui na página 79, né? A história da Europa Ocidental como se fosse verdadeira história da civilização. A história pátria surgia como seu apêndice, sem um corpo autônomo. Então, essa ideia de narrar a história da civilização ocidental, começar com pré-história, começar com civilização, começar com Egito, Grécia, Roma, para depois da Idade Média chegar na expansão ultramarina e daí chegar ao Brasil, é uma construção, é uma subjetividade que o professor precisa refletir e desmontar com o seu aluno. Então, provocar a reflexão do estudante para que esse estudante do fundamental e, sobretudo, do médio, consiga ter a perspicácia exigida lá no momento da redação do Enem. Então, esse texto ele é fundamental para todos os semestres para que se pense que tipo de história estamos ensinando e por quê. Então, o ensino de história está constantemente sendo revisado e está atrelado às concepções dos políticos das comissões de educação do Congresso, que constituem os currículos, que constituem uma série de legislações que vão dizer o que ensinar e quando ensinar. Então, agora que nós estamos na era da nova BNCC, é importante lembrar que nós já tivemos, só na minha experiência de docência, nós já tivemos a nova LDB, aí nós tivemos os PCN, né? Aí logo depois nós tivemos a BNCC, aí agora existe um movimento para revogar a BNCC. Então quer dizer, os professores, e no caso os professores de história, estão sempre à deriva dos processos. É importante que nós tenhamos protagonismo através das lutas nas ruas para exigir que sejamos ouvidos na organização dos currículos e na organização do ensino cotidianamente.
Então, esse texto aqui, a autora mostra que a constituição dos currículos, veja bem, proclama-se a independência, tem um Brasil escravista. Então, o livro de história que havia eram os manuais europeus. Proclama-se a república, tem uma grande massa analfabeta. Os livros de história também não tem muita diferença. Então, recentemente, depois que se torna obrigatório o ensino básico até o ensino médio, com a nossa última Constituição, é que nós temos, de fato, uma legislação que atende toda a população brasileira e que coloca a educação básica acessível à população devido aos investimentos constitucionais na educação. Então, percebam que do Império para a República muda muita coisa juridicamente, mas na Constituição da Cidadania muda muita pouca coisa, porque as condições de vida do povo brasileiro não vão mudar. A gente entra o século XX com uma grande massa de gente pobre, analfabeta, submetida a condições degradantes de vida, sem acesso a condições de moradia digna, sem água potável. É a época que ainda a tuberculose matava, é a época que ainda não há nenhum tipo de sistema de saúde. Então, nós temos uma grande população empobrecida nas cidades, como é o caso da cidade do Rio de Janeiro e da cidade de São Paulo. Então, a escola para todos é um processo muito recente. E nesse processo é que nós vamos inserir o ensino de história. Por quê? Porque depois do processo de formação das metrópoles, a partir dos anos 50, 60, é que nós teremos um maior afluxo da população urbana às escolas brasileiras. Mas ainda assim, não haverá condições para todos frequentarem as escolas, porque ainda não havia obrigatoriedade do antigo ensino de segundo grau. O antigo ensino de segundo grau não era para todos. Era obrigatório o ensino chamado básico, que era o antigo ginásio até. Então era o fundamental e o ginásio. Então veja, o médio que nós chamamos hoje, que era o segundo grau, não era obrigatório. Então as escolas não ofereciam essa modalidade. Tanto é que as pessoas tinham a prática de dizer que os filhos eram formados quando concluíam o antigo segundo grau, que hoje equivale ao médio. Então, devido à oferta muito reduzida, porque o governo não investia, o governo estadual não investia, porque não era obrigado constitucionalmente. Fato que aconteceu depois de 1988. Depois da nossa última Constituição, é que esse processo foi desenvolvido por obrigação constitucional. Então, a partir daí é que nós temos a intensificação do livro didático, a melhoria da qualidade do livro didático com o debate dos professores sobre a escolha do livro didático, consequentemente a melhoria dos cursos de graduação pelo Brasil, a expansão da oferta das licenciaturas de formação de professores, foi sendo diminuída a oferta de professores leigos pelas escolas brasileiras, que até os anos 90 era comum você encontrar professores polivalentes, professores que tinham o antigo magistério de ensino médio de 3 anos, que eram alfabetizadores, que davam aula até 5ª série, 6ª série, porque não havia professores. Isso em muitas cidades. Então, conforme nós chegamos ao governo Collor em diante, nós temos um processo de expansão da oferta de ensino no Brasil. Mas essa expansão não é acompanhada por uma política pública de qualidade que signifique a melhoria da remuneração do professor. Então não adianta construir escolas, prédios com lindas arquiteturas sem haver o pagamento do salário do professor, sem haver concurso público e sem haver correção das inflações. Então foi comum dos anos 80
em diante a prática da greve como fórmula para pressionar os governos para pagar um salário justo para os professores. Aí imaginem que, durante a ditadura militar, houve um retrocesso político muito grande. E o ensino de história sofre também nesse instante, porque os professores foram calados nesse momento. E quem não se calou sofreu as consequências. Houve tortura, houve morte, houve exílio, houve prisões. Então temos que pensar que o ensino de humanidades, o ensino de história, é a chave para que nós possamos pensar a nossa sociedade de forma crítica. E esse ensino de história tem que ser um ensino significativo, quer dizer, não adianta nós insistirmos no ensino de pré-história, Egito, Mesopotâmia, de forma que o aluno memorize processos, memorize nomes, datas e não compreenda como que aqueles processos de antes de Cristo, de tantos séculos, de tantos mil anos, se relacionam com o seu cotidiano. Não importa se é uma criança ou um adolescente, esses processos têm que ser iniciados. Então, está claro nesse texto que a história acadêmica não é a história escolar, mas a história escolar não é uma história menor que a história acadêmica, é uma ciência também, que o professor desenvolve, que o professor cria, que o professor estuda. Por isso é importante que ele registre as suas conclusões, os seus trabalhos, o seu cotidiano, para que ele vá legitimando as suas práticas também. Era isso. Muito obrigado e até a próxima.